Meu coração parou. Não é figura de linguagem. Parou mesmo. Aquele vazio no peito, aquele sufoco que você sente quando recebe uma notícia que muda tudo. Meu pé saiu do acelerador sem que eu decidisse conscientemente. Foi instinto puro, aquela coisa primitiva que nos avisa que algo está errado. Eram 3 da manhã, na BR-262, entre Araçuaí e Teófilo Otoni, no coração de Minas Gerais. Aquele pedaço de estrada é uma cicatriz na mata. Escuro que só Deus sabe. O tipo de escuro que te sufoca se você parar para pensar muito tempo nele. Eu vinha fazendo essa rota há anos. Meu caminhão conhecia aquelas curvas melhor que eu conhecia minhas próprias cicatrizes. Mas naquela noite, tudo era diferente. A chuva tinha parado 1 hora antes, deixando aquele cheiro de terra molhada e asfalto úmido. Os pneus do meu Scania rangiam enquanto eu reduzia a marcha. Os faróis cortavam a neblina baixa como 2 facas quentes. E foi quando vi uma silhueta, pequena, frágil, de pé na beira da estrada, com uma mão na barriga e a outra levantada pedindo ajuda. Mesmo de longe, mesmo na penumbra, vi que estava grávida, muito grávida, e sozinha, completamente sozinha naquela imensidão de madrugada e escuridão. Pisquei 3 vezes para ter certeza que não era alucinação do cansaço. Porque, cara, quando você dirige mais de 16 horas seguidas, seu cérebro começa a pregar peças. Começa a trazer imagens que você nem sabe que guardou. Mas não. Era real. Ali estava, freada forte. Senti o motor rugir em protesto, aquele som que você conhece bem quando trabalha 23 anos na estrada. A cabine inteira tremeu. Meu copo de café que estava no porta-copos caiu no chão. Liguei o pisca e puxei para o acostamento. Aquele movimento automático que fiz milhões de vezes, mas desta vez com as mãos tremendo. O caminhão parou a uns 20 metros dela. Desci rápido, meu joelho direito pulsando daquela dor antiga que não desaparece nunca, herança de um acidente lá em 2015. Mas eu nem senti. Só via aquela mulher, de barriga daquele tamanho, sozinha, numa BR no meio da noite. Quando fiz os primeiros passos em sua direção, ela recuou. "Para trás!" ela gritou, a voz tremendo. "Eu não quero, não vem para perto!" Parei ali, levantei as mãos, como quem quer mostrar que não oferece ameaça. Era uma mulher de uns 30 e poucos anos, cabelo preto colado no rosto por causa do suor e da chuva anterior. Usava uma roupa que tinha sido branca um dia, mas agora era um bege sujo. Seus pés estavam descalços. Descalços, na beira de uma BR, com asfalto frio e úmido, pés descalços. "Calma", eu disse, e minha voz saiu mais baixa que o normal. "Eu só quero ajudar. Tá tudo bem." "Tá tudo bem, não!" ela gritava, mas seu corpo inteiro tremia. "Ele disse que vinha buscar. Ele vai vir. Você pode. Você pode chamar a polícia? Ele vai me matar. Ele vai matar meu filho." Os pelos da minha nuca se arrepiaram. Naquele momento, sob a luz dos faróis do meu caminhão, meu coração começou a bater de novo. Mas batia errado, acelerado, como quem sente o perigo antes de entender. Porque eu conhecia aquele medo. Conhecia pela forma como ela olhava por sobre o ombro a cada 5 segundos. Conhecia pelo tremor na sua voz. Conhecia pela forma como ela tentava se proteger, com uma mão espalmada na barriga, como se pudesse blindar aquele bebê contra o mundo. "Meu nome é Rubens", eu disse devagar, sem me mexer. "Sou caminhoneiro, estou aqui para ajudar. Ninguém vai fazer mal a você enquanto eu estiver aqui." Ela piscou. Seus olhos, mesmo vermelhos de choro, tinham algo que me perturbou fundo, algo que eu reconhecia. Então, quando a luz do caminhão atingiu seu rosto de um jeito diferente, quando ela se virou mais para mim, eu vi e não consegui respirar. Aqueles olhos verdes, aquele nariz pequeno, aquele jeito que ela prensava a boca quando estava assustada. Não era possível. "Mari", eu sussurrei, e a palavra saiu como o ar saindo de um pneu furado. Ela congelou. Seu corpo todo ficou imóvel.
Os olhos dela cresceram, viraram 2 pires verdes no escuro, e eu vi o momento exato em que ela me reconheceu. Vi quando aquele medo de desconhecido virou medo de algo pior, muito pior. Rubens, ela disse, e sua voz desabou. Oh, Deus! Rubens, não! Mariângela, minha ex-mulher, a mulher que eu amei tanto que quase morri quando ela partiu. A mulher que eu tentei esquecer dirigindo essas estradas até ficar velho e cinzento e sozinho. Aquela mesma mulher, grávida, pés descalços, fugindo de alguém no meio da madrugada. E ali, estacionado a 20 metros atrás de mim, com os faróis ainda acesos, meu caminhão esperava. Silencioso. Testemunha daquele encontro que eu não podia ter inventado nem em meu pior pesadelo. Minha garganta ficou seca como o asfalto em agosto. O que aconteceu com você? Eu perguntei, e minha voz saiu pequena demais para um homem do meu tamanho. Ela respirou fundo, aquele tipo de respiração que vem antes do choro, e começou a cair. Seu corpo desabou como uma boneca. Eu corri, meu joelho protestando, e a peguei antes que ela atingisse o chão, e ali, segurando minha ex-mulher grávida e desesperada nos meus braços, aqueles braços que a abraçaram, que a amaram, que deixaram partir, eu entendi que minha vida tinha acabado de mudar para sempre. Porque quando você cruza com alguém do seu passado, especialmente assim, daquele jeito, o universo não está brincando. Ele está te oferecendo uma segunda chance, ou uma segunda sentença. Ainda não tinha como saber qual. Shhh! Eu sussurrei, sentindo seu corpo tremendo contra o meu. Você está segura agora. Juro por Deus, você está segura. Ela chorava, seus ombros balançando enquanto eu a segurava. E no silêncio daquela madrugada, com nada além do barulho das cigarras e da ventilação do meu caminhão ao longe, eu sentei com ela na beira da estrada, sem saber que aquela era apenas o começo de uma noite que não ia deixar ninguém em paz. Nem ela, nem o bebê, nem eu. Levei para dentro da cabine do caminhão. Ela resistiu um pouco, aquele tipo de resistência que quem sofreu sabe bem. Aquela coisa de não confiar em ninguém, nem em quem quer ajudar. Mas o frio da madrugada foi mais forte. Seus pés descalços estavam azuis, literalmente azuis. Eu a coloquei no banco do passageiro, liguei o aquecimento e depois peguei uma manta que sempre tenho ali. Velha, cheira a diesel e cigarro, mas é quente. Enquanto ajustava a manta em volta dela, eu não conseguia parar de olhar. Mariângela, depois de 7 anos. 7 anos desde aquele dia em que ela levantou da cama, pediu desculpas que eu ainda não aceitei direito e saiu da minha vida. Agora ela estava aqui, grávida, com medo. Vou pegar água e algo quente, eu disse. Tem um café na geladeira e uns biscoitos. Ela acenou com a cabeça, mas seus olhos não saíram da janela. Continuava olhando para trás, para a estrada escura, como se esperasse ver faróis aparecendo a qualquer momento. Peguei uma garrafa térmica, aquela que ainda guardava café do almoço, e um copo plástico. Minha mão tremia enquanto despejava. 23 anos dirigindo, e minhas mãos tremiam como as de um adolescente nervoso. Beba devagar, eu disse, entregando o copo para ela. Ela segurou com ambas as mãos, como se o copo fosse a coisa mais importante do mundo. Bebeu pequenos goles, fechando os olhos. Quando reabriu, vi que havia lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Rubens, Ela começou, mas a voz quebrou. Não precisa falar agora, eu disse. Descansa, recupera a respiração. Preciso. Ela insistiu, wiping as lágrimas com o dorso da mão. Preciso que você entenda. Se você souber a verdade, talvez você queira nos ajudar. Ou talvez você quer nos entregar. Não sei. Aquilo doeu. Aquela desconfiança, aquele medo mesmo de mim, a pessoa que um dia ela prometeu amar para sempre. Mari, eu disse, e era a primeira vez que usava aquele apelido em 7 anos. Ninguém merece estar onde você está agora.
Ninguém. E você sempre significou algo para mim, sempre. Ela respirou fundo. Aquele tipo de respiração que você faz quando está se preparando para contar algo que você guardou muito tempo. Depois que a gente terminou, ela começou devagar. Eu saí de Belo Horizonte. Não conseguia ficar na mesma cidade, vendo você passar às vezes. Hearing things sobre você doía demais. Eu ouvia, sem interrupcionar. Meu peito estava apertado. Eu fui para Brasília. Consegui trabalho numa loja de roupas. Nada demais. Ganhava pouco, mas era independente. E aí eu conheci ele. André. Ela fez uma pausa, e eu vi seu corpo inteiro se enrijecer quando pronunciou aquele nome. No começo era bom, sabe? Ele era atencioso. Vinha me buscar no trabalho. Me levava para jantar. Aquelas coisas todas que fazem a gente se sentir especial. Depois de você ter partido, ela olhou para mim. Depois que eu mesma parti, era bom sentir que alguém se importava. Mari, você não deixou porque eu não me importava. Eu disse baixo. Eu sei, ela respondeu, fechando os olhos. Eu sei, Rubens. Isso é o que me assombra. Você fez tudo certo. Você foi um bom homem. Mas eu era jovem demais, assustada demais. Achava que uma vida na estrada com você era uma prisão. Parecia um desperdício, parecia que você não queria estar comigo. Ela sussurrou. Eu era idiota. O silêncio caiu entre a gente. Lá fora, as cigarras cantavam. Um carro passou na estrada bem longe e ela se assustou, seu corpo se encolhendo. Continua, eu disse quando o carro desapareceu. Não vou desistir de ouvir. Ela olhou para mim como se estivesse tentando avaliar se eu era digno daquela confiança. Depois de um momento, continuou. André começou a mudar depois de uns 3 meses de namoro. Bem sutil, uma reclamação aqui, um ciúme ali. Ele não gostava que eu saísse com amigas. Não gostava que eu usasse roupa que mostrasse muito. Não gostava que eu tivesse contato com homens no trabalho. Sabe aquele tipo de coisa que começa pequeno e você pensa, é porque ele me ama? Eu conhecia. Infelizmente conhecia. Minha mãe passara por algo parecido quando eu era pequeno. Um dia, uns 2 anos depois, eu descobri que estava grávida. Ela continuou, a mão indo automaticamente para a barriga. Eu devia estar feliz, certo? Ia ser mãe. Mas a primeira coisa que André disse foi: você vai parir porque sim. Mas se você tentar sair de casa com essa criança, eu vou encontrá-los em qualquer lugar do Brasil e vou tirar a criança de você. Você vai ser uma mãe puta e ninguém vai querer nem te olhar. Meu estômago revirou. Ele não era violento, isso era o pior. Ele era controlador, psicológico, me prendia com palavras, com ameaças, com aquele jeito dele de fazer você se sentir errada mesmo quando estava certa. Mesmo grávida, ele me controlava, me impedia de sair, revirava meu celular, sabia de onde eu havia ido, com quem. Ela respirou tremendo. 3 dias atrás, ele saiu, disse que ia à casa de um amigo. Mas eu ouvi ele ao telefone falando com alguém, dizendo que precisava resolver um problema. E eu soube, Rubens. Eu soube com aquela certeza que você tem quando está realmente em perigo. Soube que ele tinha descoberto que eu planejava sair. Como ele descobriu? Perguntei. Tenho uma amiga, Paula. Ela trabalha comigo. Trabalhava. Ela sabia da situação e me ofereceu dinheiro para eu fugir. Ela comprou uma passagem de ônibus para mim, até Belo Horizonte. Só que a ideia era eu esperar ela sair do trabalho para a gente ir direto para a rodoviária. A gente marcou de nos encontrar numa rotatória perto de casa. Ela bebeu mais um gole de café, com a mão ainda tremendo, mas aí eu senti uma contração, Rubens, uma contração forte, e aí outra, e outra. Eu estava com medo de que fosse falso alarme, mas também com medo de que fosse real, e eu estar viajando de ônibus não seria seguro. Então eu desisti. Deixei a Paula esperando na rotatória, ela vendo que eu não chegava, e eu voltei para casa. E André? Eu perguntei.
já sabendo que a história ainda tinha muito chão. André chegou em casa 1 hora depois. Estava furioso. Disse que sabia tudo, que tinha contratado um detetive para me seguir, que sabiam sobre Paula, que se eu tentasse sair de novo, ele ia destruir tudo e todos ao meu redor, e que se eu tivesse um menino, ele ia crescer aprendendo a ser um homem de verdade, não uma mãe solteira fracassada. Ela colocou a mão na barriga novamente. Aquele gesto protetor. Eu trancafiou na casa. Literalmente. Ele instalou uma câmera na sala. Controlava tudo o que eu comia. Dizia que eu estava gorda demais, que o bebê ia nascer com problemas porque eu era irresponsável. Noites inteiras eu acordava aos gritos dele, reclamando de algo. De que jeito eu dormia, de que eu estava respirando alto demais, de que eu o deixava triste. Meu Deus, eu murmurei. Ontem ele saiu de novo, mas dessa vez ele deixou a porta aberta. Propositalmente aberta, eu acho, como um teste, para ver se eu era burra o suficiente para tentar sair. E eu pensei que talvez fosse meu único momento, que talvez esse fosse o momento em que eu tinha que lutar pela minha vida e da minha filha. Filha? Perguntei. Menina. Eu sei que é menina. André não sabe. Ele sempre quis filho homem. Então eu nem falei. Uma menina. Uma menina pequena, ainda dentro dela, que merecia nascer em segurança. Peguei algum dinheiro que ele guardava num pote escondido na cozinha. Umas 3 vezes o que Paula tinha juntado. Coloquei um vestido, aquele ali. Ela apontou para a roupa suja que ela usava. E saí andando, só andando mesmo, para não deixar rastro de ônibus ou carro. Andei durante horas, sozinha, grávida. Por quanto tempo? Umas 2 horas. Até que passei em frente de um bar que ainda estava aberto. Entrei pedindo para chamar um táxi. O motorista que apareceu. Ele era simpático demais. Começou a fazer perguntas sobre para onde eu ia sozinha, grávida, 1 hora da manhã. E eu percebi que ele vinha checando o celular a cada parada. Meu pulso acelerou. Ele estava conversando com alguém pelo WhatsApp. Acompanhava eu digitando. Eu consegui ver a conversa refletida na janela. Era André. André estava coordenando com o taxista para me trazer de volta. Para me trazer de volta para aquele inferno. O que você fez? Na próxima parada de trânsito, eu abri a porta e saí correndo. Estava numa entrada de uma estrada. Esse táxi tentou me pegar, mas eu corri. Entrei numa mato, rasgou meu vestido, esfregou meus pés, mas eu corri. Consegui perder ele. E aí eu subi para a estrada, achei essa BR e fiquei esperando que alguém bom parasse. Ela olhou para mim com aqueles olhos verdes, aqueles olhos que uma vez me fizeram sentir em casa. Mas quando você parou, Rubens, quando vi que era você, foi como se Deus tivesse decidido que essa história tinha que ter uma chance de ser diferente. Porque de todos os caminhoneiros nessa estrada, em toda a noite infinita, tinha que ser você. Eu não conseguia falar. Minha garganta estava fechada. Você vai nos ajudar? Ela perguntou muito baixo. Ou você vai me fazer sair desse caminhão e seguir como se nunca me encontrasse? E ali estava, a pergunta que eu tinha que responder. A escolha que ia definir tudo. Eu olhei para aquela mulher que amei, que deixei partir, que estava grávida, assustada, fugindo de um perseguidor. E pensei em minha esposa, Sofia, que faleceu 10 anos atrás, vítima de um homem que nunca foi condenado direito. Pensei em como a vida dela tinha sido curta, em como ela nunca viu seus filhos nascer, em como ela implorara ajuda e ninguém a ouviu. Mari, eu disse, e minha voz saiu firme. Vou te ajudar. Vou proteger você. E vou proteger essa menina. Mas temos que sair daqui. Agora. Porque se esse André é tão controlador quanto você diz, ele está neste exato momento seguindo o táxi para ver para onde ele foi. E quando descobrir que você desceu, ele vai vir para essa estrada. Seus olhos cresceram de novo. Quanto tempo temos? Ela perguntou. Eu olhei para o relógio do painel.
3h47 da manhã. Talvez meia hora, talvez menos. Vamos. Você consegue entrar na cabine de trás. Tem um beliche ali. Você deita, tira aquele vestido encharcado e eu tenho uma camiseta que vai te servir. Você descansa um pouco, porque você está pálida demais e precisamos que você tenha força. Ela fez o que eu pedi. Devagar, com meu braço apoiando-a, ela subiu para trás. Tirei uma camiseta velha do meu armário, uma Scania de propaganda e um short que talvez servisse. Dei para ela junto com uma toalha. Quando ela saiu do banheiro, via-se mais o inchaço da gravidez. Ela tinha uns 7, 8 meses, talvez. Você vai deitar, eu ordenei, apontando para o beliche. Rubens, ela disse enquanto se deitava, se ele te encontrar, ele não vai me encontrar. Eu disse, mas não era uma promessa que eu podia fazer. Eu voltei para o banco do motorista e liguei o caminhão. O motor rugiu com aquele som reconfortante que eu conhecia melhor que o bater do meu próprio coração. Virei na estrada, acelerando devagar no começo, depois aumentando a velocidade. E enquanto as luzes da estrada passavam pelos vidros, eu sentia o peso daquilo tudo. Do encontro, da história, da responsabilidade. Porque agora não era mais só sobre Mariângela, era sobre uma menina que ainda não tinha nascido. Uma menina que dependia de mim para estar viva, e aquele peso era maior que qualquer carga que eu já tinha transportado. Muito, muito maior dirigir por 40 minutos sem pensar em outra coisa além de manter o pé no acelerador e os olhos nos espelhos retrovisores. A BR-262 era uma linha reta de asfalto que cortava a mata de Minas Gerais. Naquela hora, só havia meu caminhão e o silêncio, mas era um silêncio que não me confortava. Era aquele tipo de silêncio que vem antes da tempestade, quando o ar fica grosso e pesado. Lá atrás, Mariângela dormia, ou pelo menos fingiu dormir. Eu ouvira ela se mexendo, respirando como quem está em alerta máximo mesmo dormindo. Seu corpo inteiro estava em tensão, aquele tipo de tensão que o trauma deixa em você. Aquele tipo que nunca desaparece completamente. Estava começando a amanhecer. O céu passava de preto para aquele cinza azulado que antecede o amanhecer. As estrelas desapareciam uma por uma, como luzes sendo apagadas. E foi quando notei o farol atrás de mim, distante, muito distante, mas vindo na minha direção. Poderia ser qualquer um. Uma carreta vindo de São Paulo, um ônibus madrugador, qualquer um. Mas eu sabia que não era. Aquela intuição que você desenvolve quando passa 23 anos na estrada, aquela coisa que te avisa quando algo está errado, começou a soar como um alarme dentro do meu peito. Aumentei a velocidade devagar. Nada brusco. Nada que pudesse chamar atenção se houvesse alguém na minha retaguarda me vigiando. Meu velocímetro marcava 90 km/h. Depois, 95. Depois, 100. O farol atrás ainda vinha. Mais perto agora. Conseguia ver que era de um carro, não uma carreta, um sedã. Um carro rápido. Tive que acordar Mari. Mari! Eu chamei para trás, mantendo os olhos na estrada. Mari, acorda! Ela acordou com um sobressalto. Imaginei que ela ainda estava naquele estado de medo permanente, onde qualquer coisa é uma ameaça. O que foi? Ela perguntou, a voz ainda presa de sono. Tem um carro atrás da gente, vindo rápido. Pode não ser nada, mas... É ele, ela disse imediatamente. Sua voz virou um sussurro puro de pavor. É o André. Você tem certeza? Tenho. Aquele jeito de dirigir. Agressivo. Impaciente. É ele. Meu coração começou a bater mais rápido. O carro estava chegando mais perto. Conseguia ver agora que era um Civic preto. Janelas escuras. Placa que eu ainda não conseguia ler. Você vem para cá na frente, eu ordenei. Deita no banco de passageiro e fica baixa. Não levanta a cabeça de jeito nenhum, entendeu? Entendi, ela respondeu, subindo para a frente com cuidado. A camiseta da Scania pendia no seu corpo, deixando à mostra o tamanho daquela barriga.
Ela se deitou no banco com as costas curvadas, tentando ficar tão pequena quanto possível. O Civic estava a uns 100 metros agora. Eu podia ver perfeitamente a silhueta do motorista. Um homem, sozinho, as mãos firmemente no volante. Aquele tinha que ser o André. Pensei rápido. Não podia sair da estrada. Não com grávida, não com um perseguidor sabidamente perigoso e controlador. Não sabia o que aquele cara era capaz de fazer se nos alcançasse. Abusadores psicológicos muitas vezes têm um nível de desespero que os torna imprevisíveis, capazes de qualquer coisa. Meu único trunfo era que eu conhecia aquela estrada. Conhecia cada curva, cada posição onde havia acesso a vilarejos menores, cada desvio que um sedã não conseguiria fazer. O Civic acelerou. Eu acelerou também. Meu caminhão rangeu sob o esforço. O motor protegendo a 110 km/h, depois 115. Aquele era um limite perigoso para um caminhão naquela condição de estrada. Madrugada acabando, garoa começando a cair, pneus já desgastados de quilômetros de rodagem. "Rubens!" Mari gritou, segurando a puxeta de ferro na porta. "Rubens, devagar! Não posso!" Eu gritei de volta, os olhos colados nos espelhos retrovisores. "Ele está nos alcançando!" E estava. O Civic era mais rápido, mais ágil, podia fazer manobras que meu caminhão de 30 toneladas jamais conseguiria. Estava tão perto agora que conseguia ver a placa. Brasília. Tudo combinava. Ele tentou me ultrapassar na primeira curva. Idiotice pura. Aquela curva era cega. Vinha um ônibus na contramão. O Civic voltou precipitadamente para trás de mim. E eu senti os 4 pneus do meu caminhão soltarem do asfalto por um segundo quando entrei na curva muito rápido. Mari gritou: "Fica aí!" Eu ordenei, minha voz rouca de adrenalina pura. Precisava pensar. Precisava encontrar um jeito de perder ele. Então me lembrei. 15 quilômetros adiante havia uma entrada para Araçuaí. Uma estrada menor que bifurcava logo em seguida. Se eu conseguisse pegar aquela bifurcação antes dele, poderia ir para o lado que levava ao interior. Lugar que aquele Civic urbano teria dificuldade de seguir em velocidade, mas precisava de espaço. Mais espaço. Aumentei para 120 km/h. O motor do Scania começou a gemer. Aquele barulho que significa que você está pedindo algo que a máquina não quer dar. Mas o caminhão respondeu. Consegui abrir uns 200 metros entre nós. Ele vinha atrás, grudado como um carrapato. "Falta quanto?" Mari perguntou, sua voz tremendo tanto quanto seu corpo. "Uns 10 quilômetros." Eu respondi, contando mentalmente as referências da estrada que apareciam. Um poste quilométrico, uma placa de propaganda de uma pousada, um trevo fechado. "Rubens, eu estou sentindo dor." Ela sussurrou. Meu pé soltou do acelerador por uma fração de segundo. "Que tipo de dor?" "Contrações." "Forte. Acho que o bebê está sentindo medo." Aquilo abriu um buraco dentro de mim. Aquela criança, aquela menina ainda não nascida, estava sofrendo porque seu pai era um monstro, porque sua mãe era obrigada a fugir, porque seu tio, e sim, eu já havia aceitado aquele papel, tinha que dirigir um caminhão de 30 toneladas a velocidade insana para protegê-la. "Aguenta só mais um pouquinho," eu disse, e virei novamente, ainda mais rápido. Faltavam 5 quilômetros. O Civic fez uma tentativa de ultrapassagem agressiva na próxima reta. Praticamente empurrou um carro que vinha na contramão para o acostamento. Aquele era um homem sem limites. Um homem que poderia matar para tentar recuperar o controle que tinha perdido. Faltavam 3 quilômetros. Conseguia ver a placa de entrada de Araçuaí no horizonte. Uma placa azul e branca que significava salvação, se eu conseguisse chegar a tempo. Faltava 1 quilômetro. O Civic estava praticamente colado no meu pneu traseiro. Podia ver seu farol dianteiro refletido nos meus espelhos.
Podia imaginar a cara dele, furioso, desesperado, aquele tipo de fúria que nasce quando você não consegue controlar algo que você pensava que possuía completamente. A placa passou ao meu lado em um borrão azul e branco. Girei o volante. Aquilo foi perigoso. Sabia que era perigoso. Uma carreta em alta velocidade faz aquilo e tomba. Mas eu conhecia meu caminhão. Conhecia seus limites. E conhecia também aquele desvio. Tinha levado curvas piores em estradas muito mais apertadas. O Civic tentou acompanhar a curva. Conseguiu. Mas eu já estava acelerando de novo na reta que vinha depois. A bifurcação estava a menos de 2 quilômetros. O caminhão ronronava. Não era mais um som saudável. Era o som de uma máquina sendo explorada além de seus limites. Mas ainda respondia, ainda acelerava 1 quilômetro. O Civic fazia ameaça de ultrapassagem de novo, mas aquela reta tinha carros vindo. Ele desistiu, mas ainda estava ali, ainda vinha, ainda perseguia. Lá estava, a bifurcação. Tinha uma placa que dizia Porto de Saúde, 12 quilômetros, apontando para a esquerda. Aquela era uma estrada de terra que passava por uma região de mata fechada, passava por um pequeno vilarejo e depois descia para uma outra BR bem menor. Virei para lá com uma força que me jogou contra a porta. Mari gritou. Pude ouvir som de coisas caindo lá na cabine traseira. Aquela estrada de terra tinha chuva recente. O Civic tentou me acompanhar. Conseguiu nos primeiros metros, mas um sedã não é feito para terra molhada e esburacada. Após uns 500 metros, vi no espelho que ele estava desacelerando, patinando. Aquele carro urbano com pneus de asfalto não conseguia mais. Teve que reduzir a marcha drasticamente. Ele tentou seguir mais um pouco, mas desistiu quando percebeu que ia atolar. Eu continuei acelerador por mais 5 quilômetros, só para ter certeza. Depois, devagar, deixando o pó atrás de mim. Quando finalmente diminui a velocidade, meu coração estava batendo tão rápido que achei que podia explodir. Minhas mãos no volante estavam encharcadas de suor, apesar do frio da madrugada que agora virava amanhecer. Mari, eu chamei. Mari, tá tudo bem? Ela não respondeu. O silêncio me congelou. Mari! Virei na primeira área um pouco mais aberta que encontrei e estacionei. Desci correndo, aquele joelho protestando como nunca. Subi na cabine de trás. Ela estava sentada no chão, encostada no baú, suada, pálida, com as mãos espalmadas na barriga. Mari, fala comigo. Dói, ela sussurrou. Rubens, dói muito. Acho que não é mais falso alarme. Acho que o bebê quer vir. Meu sangue congelou. Olhei para o relógio do painel, 5h32 da manhã. Nós estávamos a uns 40 quilômetros de Araçuaí, em uma estrada de terra, em plena mata de Minas Gerais, com uma mulher grávida tendo contrações, e o perseguidor talvez não tivesse desistido ainda. Eu respirei fundo, aquele tipo de respiração que você faz quando precisa ser forte para alguém que depende de você. Ok, eu disse, tentando manter a voz firme. Ok, vamos para Araçuaí. Tem hospital lá. Ele vai procurar por nós em Araçuaí. Mari sussurrou, o medo puro em seus olhos. Talvez, eu disse sentando ao lado dela, mas você e essa menina vão ter que correr esse risco. Porque, Mari, você precisa de um médico. Agora. "O quanto tempo temos?" ela perguntou. E minha ex-mulher, aquela mulher que eu tinha amado tanto e deixado partir, olhou para mim como se eu fosse seu único porto seguro em um oceano de tempestades. Não sei, eu respondi honestamente. Nunca entreguei um bebê. Você vai ter que aprender rápido, ela sussurrou, e uma nova contração a fez fechar os olhos e apertar os dentes. Devia ter 45 minutos até Araçuaí dirigindo rápido. Talvez não tínhamos 45 minutos. Talvez tínhamos muito menos. Eu voltei para o banco do motorista, liguei o caminhão e comecei a dirigir. Devagar agora. Aquela estrada de terra lamacenta não permitia mais velocidade.
mas mantendo meu olhar afiado para qualquer sinal daquele Civic, e atrás de mim, ouvindo Mari respirando entre contrações, eu rezei. Rezei para que conseguíssemos chegar a tempo. Rezei para que aquela menina nascesse segura. E rezei para que eu tivesse força suficiente para carregar tudo aquilo que estava acontecendo. Porque a noite ainda não tinha terminado. Muito pelo contrário, ela estava apenas começando. Os últimos 15 quilômetros foram os mais longos da minha vida, e eu já tinha passado por bastante coisa. Mari não conseguia mais ficar deitada. Ela andava de um lado para o outro da cabine traseira, segurando em qualquer coisa que encontrava. Canos, suportes, aquele gancho velho onde eu pendurava uma corda. A cada contração, seu corpo inteiro se enrijecida, e ela soltava um gemido que não era exatamente um grito, mas algo entre um grito e um choro. Rubens, ela chamava a cada contração. Rubens, algo está errado. Nada está errado. Eu gritava para trás, mantendo os olhos na estrada de terra que se tornava cada vez mais definida conforme nos aproximávamos do vilarejo. Seu corpo está fazendo exatamente o que tem que fazer. Mas eu mentia, porque eu não sabia se algo estava errado ou não. Eu tinha que fingir que estava tudo sob controle, quando, na verdade, eu estava guiando um caminhão de 30 toneladas por uma estrada de barro, com uma mulher tendo um parto de risco, sabendo que havia um homem furioso em algum lugar atrás de nós. O vilarejo de Porto de Saúde apareceu como um borrão de casarões vermelhos e brancos. Era um daqueles lugares tão pequeno que você passa e quase não nota. 3 ruas principais, uma igreja, um armazém, gente acordando para o trabalho no amanhecer. Araçuaí ficava a uns 12 quilômetros dali. 12 quilômetros. Mas as contrações estavam vindo a cada 3 minutos agora. Eu contava. 3 minutos entre uma e outra. E cada uma deixava Mari gritando um pouco mais alto. Rubens, eu sinto pressão, ela gritava. Sinto que vai sair. Não sai ainda não. Eu gritava de volta, dirigindo mais rápido. Falta pouco. Segura aí. Que coisa estúpida de se dizer a alguém em trabalho de parto. Como se fosse uma questão de vontade. Como se ela pudesse simplesmente decidir que aquela criança ia esperar. Saí de Porto de Saúde e entrei na BR que levava a Araçuaí. Aquela era uma estrada melhor. Asfalto, 2 faixas, e eu acelerou sem pensar 2 vezes. 120 quilômetros por hora. 130. O caminhão protestava, mas respondeu. No espelho de retaguarda eu esperava ver o Civic preto. Mas não via nada além de uma estrada vazia ao amanhecer. Ele desistiu. Eu sussurrei para mim mesmo, mas sabia que não tinha desistido. Homens como André não desistem. Eles ficam, eles planejam, eles esperam. Araçuaí surgiu com as primeiras luzes do dia completo. Não era uma cidade grande, coisa de uns 50 mil habitantes, mas tinha hospital. Aquela era a única coisa que importava. Hospital Regional de Araçuaí. Eu havia passado pela cidade antes. Sabia onde fica. Virei as ruas com cuidado. Não queria chamar atenção, mas também não podia ir lento. Cada segundo contava. Mari tinha parado de responder às minhas chamadas. Só ouvia a respiração dela, pesada, acelerada. Aquele tipo de respiração de quem está à beira do colapso. Consegui ver o prédio do hospital. Um edifício baixo, branco, com a cruz vermelha. Virei para a entrada de emergência. Estacionei em linha dupla, desliguei o caminhão e corri. Meu joelho protestou, meu coração protestou. Meu corpo inteiro protestou. Mas eu corri, subi na cabine traseira. Mari estava de joelhos, segurando a parede suada, ofegante. Seus olhos verdes estavam vidrados, como se ela não estivesse vendo nada. Aquele tipo de olhar de quem está navegando entre consciência e desespero. Vamos, eu disse, colocando meu braço ao redor dela. Vamos agora. Ela não conseguia andar direito. Seu corpo inteiro era mole.
Mas eu a segurei, a coloquei literalmente em meus braços. Meu ex-mulher, minha Mariângela, grávida até os limites. E desci do caminhão. Entrei correndo na emergência. Parto! Eu gritava. Mulher em trabalho de parto. Preciso de um médico. Preciso de alguém. As pessoas no saguão se afastaram. Uma enfermeira de uniforme rosa apareceu como um anjo. Aqui! Aqui! Ela gritava, apontando para a sala de emergência. Coloca ela na maca! Eu coloquei Mari na maca de emergência que uma técnica puxava. Mas Mari agarrou meu braço com força de morte. Não me deixa, ela sussurrou, seus olhos encontrando os meus. Rubens, não me deixa sozinha. Eu não vou deixar, eu prometi. E naquele momento eu verdadeiramente significava aquilo de forma que nunca significara nada em minha vida. A enfermeira me empurrou para longe enquanto ela levava Mari para a sala de parto. Eu tentei segui-la, mas uma mulher de jaleco branco, a médica presumo, colocou uma mão no meu peito. Você é o pai? Ela perguntou. Eu abri a boca para responder, mas parei. Não era. Não legalmente, mas naquele momento, naquela situação, era a coisa mais próxima que aquela criança tinha de protetor. Sou, eu menti. Sou o pai. Ótimo, venha, ela disse, me puxando para dentro. A sala de parto era azul, estéril, com aquele cheiro de hospital que você nunca esquece depois de ouvir. Mari estava na cama, uma enfermeira estava verificando, a médica estava lavando as mãos. Maria está com 8 centímetros de dilatação, a enfermeira anunciava. Está progressando rápido. Quanto falta? A médica perguntava. Talvez 1 hora, talvez menos. Mari viu meu rosto e começou a chorar. Não um choro desesperado. Aquele tipo de choro que é puro alívio, porque ela tinha conseguido chegar. Ela estava segura. Seu bebê ia nascer em um lugar seguro, com médicos, com proteção. Eu peguei sua mão. Tá tudo bem, eu sussurrei. Você conseguiu. Você conseguiu, Mari. Aquela menina dela vai nascer segura. Você vai ficar? Ela perguntou, ofegante. Vou ficar, eu respondi. E fiquei. Passei as próximas 45 minutos segurando a mão daquela mulher enquanto ela lutava pela vida e pela vida daquela criança. Ela apertava minha mão quando as contrações vinham. Apertava com uma força que eu não sabia que ela tinha. Não reclamava, não gritava, apenas respirava, apertava minha mão e continuava. A médica guiava tudo. Quando vier a próxima contração, você vai empurrar, ela dizia. Tudo que tem de força. Está entendendo? Mari acenou. Aqui vem, a enfermeira anunciava. Aqui vem a contração. E Mari empurrava. Aquele tipo de empurrão que vem de um lugar profundo, um lugar que não é racional, é puro instinto de sobrevivência, dela e da filha. Eu fiquei segurando sua mão, suando junto com ela, rezando junto com ela. Mais um pouco, a médica encorajava. Mais um pouquinho. Já consigo ver a cabeça, Mari gritou. Um grito que não era de dor, era de esforço total, de tudo que ela tinha dentro sendo canalizado para aquele momento. E então, entre uma respiração e outra, entre o bater acelerado do meu coração e o dela, houve um choro. Aquele choro de bebê recém-nascido, aquele som que é a coisa mais universal do mundo. A vida dizendo, eu estou aqui. É uma menina. A médica anunciava, sorrindo. Parabéns, vocês têm uma filha. Aquela criança, pequena, coberta de sangue e vernix, com a pele vermelha do esforço de vir ao mundo, era perfeita, absolutamente perfeita. A enfermeira limpou a menina e a colocou no peito de Mari, e naquele momento eu vi uma transformação. Mari deixou de ser uma mulher fugindo, deixou de ser uma mulher com medo, deixou de ser uma mulher que corria de um homem. Ela se tornou uma mãe. Olá, minha filha, Mari sussurrou, e suas lágrimas caíam no rosto daquele bebê. Olá, meu amor. Você está segura. Você está segura agora. Eu me afastei um pouco, deixando-as juntas, e foi quando percebi que eu estava chorando também. Um homem viril, caminhoneiro,
endurecido por 23 anos de estrada, chorando como uma criança pequena, porque aquela menina tinha conseguido nascer, porque aquela vida tinha conseguido vencer. A médica me olhou. "Parabéns, pai", ela disse. E havia algo nos seus olhos que sugeria que ela sabia que eu não era o pai biológico. Mas ela sorriu mesmo assim. "Sua filha é linda." Eu apenas acenei, incapaz de falar. A enfermeira me colocou em uma cadeira ao lado da cama de Mari. Ela me ofereceu um café. Café do hospital, que sabe Deus como era feito. E eu aceitei. Minha mão tremia enquanto eu levantava a boca. Mari olhou para mim, acima da cabeça daquele bebê. "Obrigada", ela disse, e aquelas duas palavras continham anos de sentimentos que nós dois tínhamos deixado não ditos. "Qual é o nome dela?" eu perguntei. Mari sorriu. A primeira vez que a vi sorrir de verdade desde que a encontrei naquela madrugada. "Sofia", ela respondeu. "Vou chamar ela de Sofia, como sua esposa." Meu coração parou novamente, porque Mari sabia. Eu nunca tinha falado do nome de Sofia durante toda aquela noite, mas ela sabia. Talvez o universo tivesse encontrado uma forma de conectar tudo aquilo. Talvez aquela menina, Sofia, fosse de alguma forma uma continuação daquela vida que foi perdida. Eu coloquei meu dedo no pequeno punho daquela recém-nascida. "Bem-vinda ao mundo, Sofia", eu sussurrei. "Bem-vinda à vida." Mas então me lembrou de algo. Andre. Eu virei meu corpo, devagar, sem querer acordar Mari, que tinha começado a adormecer do puro cansaço, e saí da sala. No corredor do hospital, em uma manhã de Araçuaí, com o sol nascente vindo pelas janelas, eu pensei no que fazer, porque André ainda estava lá, em algum lugar, talvez procurando por nós, talvez descobrindo onde estávamos. E quando ele descobrisse, ele viria, e desta vez não seria mais só sobre Mari. Seria sobre aquela menina indefesa que tinha acabado de chegar ao mundo. Daquele momento em diante, não era mais fuga, era guerra. Ele chegou 2 horas depois. Eu soube que era ele antes de vê-lo. Estava sentado na sala de espera do hospital, aquele tipo de cadeira plástica que fica dormindo e incômoda, tomando um café que tinha aquele gosto de água quente com um pouco de pó de café. Tinha dormido umas 2 horas. Aquele tipo de sono leve, de quem está em alerta, onde você ouve tudo, mas descansa um pouco também. O gerenciador de plantão havia me deixado ficar. Disse que eu podia descansar um pouco antes de levar minha família para casa. Não corrigi. Deixei ele pensar que eu era o pai, porque naquele momento era o que importava. Ter credibilidade, ter autoridade, ter peso. Acordei com a chegada de uma ambulância, depois outra. Aquele tipo de movimento que você vê em hospital quando algo sério acontece. Profissionais de saúde correndo, conversas urgentes, pressão. Mas aquilo não era sobre Mari e Sofia. Estava tomando meu 3º café, ou meu 10º, havia perdido a conta, quando o vi. André entrou na porta de emergência. Eu soube que era ele porque eu tinha criado uma imagem mental dele ao ouvir Mari falar. Tinha imaginado como seria aquele homem que a controlava, que a aprisionava, que a reduzia para tentar se sentir grande. E quando ele entrou, cabelo preto bem penteado, camisa de marca, aquele tipo de cara que tem mais dinheiro que caráter, aquela imagem bateu perfeitamente. O que me surpreendeu foi que ele não era grande, não era musculoso, não era intimidador fisicamente. Ele era apenas um homem comum. E de alguma forma, aquilo era mais assustador. Porque aquilo significava que a força dele não vinha do corpo, vinha de algo mais profundo. Aquele tipo de maldade que cresce quando você convence a si mesmo de que está certo. Ele foi direto ao balcão de recepção. "Estou procurando por uma mulher", ele disse, sua voz aquela que eu imaginava. Calma, controlada, educada demais. Grávida. Chegou aqui cedo, talvez teve um bebê. Nome dela é Mariângela Santos.
A recepcionista, uma mulher de uns 50 anos, olhou para ele com aquele tipo de olhar que você dá quando alguém está pedindo algo que você não deveria dar. Senhor, nós não podemos divulgar informações de pacientes. Ela respondeu, profissional. Eu sou o esposo dela, André disse, e aquela afirmação saiu da boca dele tão natural que por um segundo até eu quase acreditei. Tenho o direito de saber onde está minha esposa. Mesmo assim, Senhor, eu me levantei. Meu corpo tinha 23 anos de estrada nele, 23 anos de carregar peso. Meu corpo não era aquele de um homem jovem. Tinha cicatrizes, tinha dor crônica, tinha cansaço gravado em cada célula. Mas tinha uma coisa que o corpo de André não tinha. Tinha propósito. Caminhei em sua direção. Ele me viu vindo e seu rosto mudou, não dramaticamente, apenas um ligeiro endurecimento dos olhos. Aquele tipo de coisa que você só vê se está prestando atenção. Você não é marido de ninguém aqui, eu disse, e minha voz saiu baixa, controlada, perigosa de um jeito que eu nem sabia que eu tinha. Eu sou quem você procura. Ele me olhou de cima a baixo. Aquele tipo de olhar avaliador que abusadores dão, tentando medir, tentando calcular se você é uma ameaça. E você é? Ele perguntou. Alguém que veio proteger uma mulher que você estava torturando, eu respondi. Seu rosto endureceu completamente. Mari te mandou aqui, ele disse, e não era uma pergunta. Mari, aquela ingrata, aquela... Ele parou, percebendo que estávamos cercados de pessoas. Lowered, sua voz. Aquela mulher mentiu para você. Mari é louca. Mari é instável. Mari precisa de mim para funcionar. Mari está no parto, eu disse. E aquela menina que ela teve, a filha dela, nunca vai conhecer aquele tipo de controle que você exercia. Porque você não vai se aproximar dela. Você não vai se aproximar de Mari. Você vai voltar para o seu carro e vai desaparecer. Ele sorriu. Aquele foi o momento mais assustador de tudo. Não foi agressão. Foi aquele sorriso confiante de quem sabe algo que você não sabe. Eu sou o marido dela, ele disse calmamente. Legalmente marido dela. Temos documentação, temos registro. E aquele bebê que ela teve... Aquele bebê é meu filho, e eu vou criar aquela criança. Vou criar aquela criança ensinando o que é obediência, ensinando o que é respeito, ensinando que você não abandona sua família. Meu punho começou a fechar. Se você colocar a mão em mim, ele continuou, e aqui estava aquele tipo de frieza que aparece quando alguém sabe que tem poder legal do seu lado. Eu vou chamar a polícia e vou dizer que você é um maníaco que raptou minha esposa. Vou dizer que você a violentou. E como você não tem nenhum documento ligando você a ela, nenhum contato registrado, nenhuma testemunha que não seja ela dizendo que você ajudou, você vai ser preso. E ela vai ficar comigo. Meu coração começou a desacelerar. Porque ele estava certo. Legalmente, tecnicamente, aquele era um espaço cinzento. Eu era um desconhecido que havia pegado uma mulher na estrada. Não podia provar que ela estava fugindo. Não tinha documentação. Não tinha nada além da palavra dela. E ele sabia disso. Aquele era o tipo de pensamento que homens como André usavam. Não a força bruta, mas o conhecimento de que o sistema funcionava a favor deles. O conhecimento de que uma mulher que diz "meu marido me controlava" era geralmente vista com suspeita. O conhecimento de que ele tinha direitos. Você não vai vê-la, eu disse, e minha voz estava tremendo agora, mas não de medo, de raiva, de impotência. Vou sim, ele respondeu, caminhando em direção à porta da internação. Vou vê-la, meu bebê, e vou trazer ela para casa. Onde ela pertence. Eu coloquei meu corpo na frente dele. Você vai ter que passar por cima de mim, eu disse. Ele parou. Nós dois nos encaramos. E naquele momento eu tive uma visão clara de como aquilo poderia terminar. Eu colocando a mão nele, ele chamando segurança e polícia, eu sendo preso. Mari assustada no quarto de hospital.
Sofia sendo levada por um homem que via criar uma criança como um ato de propriedade, e eu não podia deixar aquilo acontecer. Você sabe o que é engraçado? André disse, e havia um tom de diversão na sua voz que me deu vontade de vomitar. Você sabe o que é engraçado? Mari provavelmente já está arrependida. Provavelmente está imaginando como vai ser sem mim, porque Mari não consegue viver sem alguém cuidando dela. Mari não consegue fazer nada sozinha. Mari é uma das mulheres mais fortes que conheço, eu disse. Você não a conhece, ele respondeu. Você conheceu ela há poucas horas. Eu vivi com ela 2 anos. Eu a moldei, eu a criei, e ela é minha. Ele tentou passar por mim. Eu não o empurrei. Não fiz nada que pudesse ser usado contra mim. Apenas coloquei meu braço no caminho. Senhor, uma voz veio atrás de nós. Uma mulher, a médica que tinha atendido Mari, estava ali com uma pasta na mão e uma expressão que eu nunca vou esquecer. A paciente deixou instruções muito claras, nenhum visitante além de seu acompanhante. E ela pediu para eu dizer que, se você tivesse vindo atrás dela, ela quer que você saiba que ela vai solicitar uma medida protetiva hoje mesmo. O rosto de André ficou pálido. Ela não pode fazer, ele começou. Ela pode, a médica respondeu, e havia ferro em sua voz. E eu sou testemunha de que ela expressou esse medo. Se você tentar se aproximar desta mulher novamente, eu vou pessoalmente testificar em qualquer audiência de custódia. Aquele foi o momento onde André percebeu que aquilo tinha escorregado para fora de seu controle. Onde todas aquelas pequenas estratégias que ele usava para manter Mari sob seu controle não funcionavam mais. Onde havia pessoas de autoridade reconhecendo o padrão. Ele me olhou. Depois olhou para a médica. Depois para a recepcionista que estava ao telefone, presumivelmente chamando segurança. Ela vai se arrepender, ele sussurrou, mais para si mesmo do que para qualquer um de nós. Talvez, a médica respondeu, mas aquele arrependimento será a escolha dela, não sua decisão. Ele se virou e saiu, caminhando com as costas eretas, com aquela postura que abusadores têm, como se estivessem vencendo mesmo quando estavam perdendo. Como se aquilo fosse uma estratégia tática, em vez de uma derrota completa. Nós 3, a médica, a recepcionista e eu, o vimos sair. Vimos ele entrar naquele Civic preto que eu já conhecia bem. Vimos ele virar a ignição e sair do hospital, acelerador furioso. Aquela foi a última vez que Mari o viu. Mas aquela não foi o final. A médica me colocou a mão no ombro. Ela precisa de você agora, ela disse. Mais do que nunca, porque aquilo lá fora, aquele homem, ele vai tentar outras coisas. Pode não ser agora, mas ele vai tentar. Precisa haver documentação. Precisa haver um plano. Eu acenei. Mari sabe disso, a médica continuou. Ela me contou tudo. Não está tudo bem, mas ela está tomando decisões. E você... Ela me olhou nos olhos. Você é importante para aquela mulher. Mesmo se ambos estejam ainda tentando entender por quê. Subi para o quarto de Mari. Ela estava acordada, Sofia dormindo ao seu peito. Seus olhos estavam vermelhos de choro, mas havia algo neles que não estava ali antes. Uma dureza, um propósito, uma mulher que tinha finalmente dito não. Ele veio? Ela perguntou. Veio, mas não vai voltar. Não hoje, não da forma como ele pensava. Ele vai tentar outra coisa, ela disse. Aquilo não era pergunta. Provavelmente. Mas agora eu tenho testemunhas. Agora tenho documentação médica do estado que eu estava. Agora tenho um plano, ela sussurrou. A médica me falou sobre uma organização aqui em Araçuaí que trabalha com mulheres em situações como a minha. Medida protetiva, separação, custodia. Eu me sentei na cadeira ao lado da cama. Como você se sente? Perguntei. Mari olhou para Sofia. Para aquela menina que tinha conseguido nascer apesar de tudo, apesar do medo, apesar do controle, apesar da maldade que cercava sua chegada. Eu me sinto,
Ela disse lentamente, como se estivesse acordando de um pesadelo muito longo. Ela olhou para mim. E você estava lá. Você foi a primeira pessoa que eu vi quando acordei. Nós ficamos em silêncio por um tempo. Aquele tipo de silêncio que não é vazio, é pleno, é cheio de coisas que não podem ser ditas em palavras. Você vai nos ajudar? Ela perguntou. Ou você vai me fazer sair desse caminhão e seguir como se nunca me encontrasse? E ali estava. A pergunta que eu tinha que responder. A escolha que ia definir tudo. Eu olhei para aquela mulher que amei, que deixei partir, que estava grávida, assustada, fugindo de um perseguidor. E pensei em minha esposa, Sofia, que faleceu 10 anos atrás, vítima de um homem que nunca foi condenado direito. Pensei em como a vida dela tinha sido curta, em como ela nunca viu seus filhos nascer, em como ela implorara ajuda e ninguém a ouviu. Mari, eu disse, e minha voz saiu firme. Vou te ajudar. Vou proteger você e vou proteger essa menina. Mas temos que sair daqui, agora, porque se esse André é tão controlador quanto você diz, ele está neste exato momento seguindo o táxi para ver para onde ele foi. E quando descobrir que você desceu, ele vai vir para essa estrada. Seus olhos cresceram de novo. Quanto tempo temos? Ela perguntou. Eu olhei para o relógio do painel. 3h47 da manhã. Talvez meia hora, talvez menos. Vamos. Você consegue entrar na cabine de trás? Tem um beliche ali. Você deita, tira aquele vestido encharcado e eu tenho uma camiseta que vai te servir. Você descansa um pouco, porque você está pálida demais e precisamos que você tenha força. Acordei com dor nas costas. Aquele tipo de dor que vem quando você dorme em uma cadeira de hospital por mais de 12 horas. Meu joelho direito também pulsava. Aquela dor antiga que nunca desaparecia, só hibernava. Levantei devagar, cada movimento uma negociação entre meu corpo e minhas vontades. Maria estava acordada, amamentando Sofia. O amanhecer vinha pelas janelas do quarto, aquele amanhecer que é diferente em cada região do Brasil. Em Araçuaí, ele vinha morno, leve, com aquele tipo de luz que só existe em cidades pequenas. A luz do segundo dia. O dia em que as coisas começam a virar reais. Bom dia. Ela sussurrou quando viu que eu estava acordado. Desculpa se acordei você quando ela começou a chorar. Não acordou, não. Eu menti. E ambos sabemos que era mentira. Como ela está? Perfeita. Sofia está perfeita. Mari olhou para aquela menina nos seus braços, como se ela fosse a coisa mais milagrosa do universo. E talvez fosse. A enfermeira disse que ela está ganhando peso bem, que a amamentação está indo bem. Eu me aproximei devagar e olhei para Sofia. Aquela menina tinha o rosto da mãe, aqueles traços pequenos, delicados, mas havia algo nos seus olhos, mesmo tão pequena, que me lembrava de Sofia, minha esposa. Aquela mesma determinação silenciosa. Rubens, Mari disse, e sua voz virou séria. Precisamos conversar. Aquela era a conversa que eu já sabia que vinha. Aquela conversa que eu tinha estado evitando desde o momento em que aquela menina nasceu. Sentei na cadeira de novo. A assistente social veio ver a gente cedo, Mari continuou. Aquela que trabalha com mulheres em situação de violência doméstica. Ela foi muito clara sobre o que eu preciso fazer. Preciso de uma medida protetiva urgente. Preciso de separação judicial. Preciso de advogado. Preciso de um lugar seguro para morar onde André não consiga me encontrar. Mari, deixa eu terminar. Ela pediu, sua voz firme apesar do cansaço nos seus olhos. Eu sou uma mulher grátida, Rubens. O que você fez por mim? Ninguém faz aquilo por ninguém sem uma razão muito profunda. Você colocou sua vida em risco. Você dirigiu feito louco. Você se colocou entre mim e um homem que poderia ter vindo armado, e você fez aquilo conhecendo que podia ser preso por isso. Ela respirou fundo. Mas agora eu preciso reconstruir minha vida. E você precisa voltar para a sua vida, para a sua estrada.
Aquelas palavras foram como um soco no meu estômago. Mari, eu... Você é um bom homem, Rubens. Você sempre foi. Por isso é que eu saí. Eu tinha 22 anos e você queria apenas uma vida simples comigo. Queria apenas amor. E naquela época aquilo era demais para mim. Mas agora, ela olhou para Sofia. Agora eu entendo que às vezes bom é exatamente o que a gente precisa. Ela parou, respirou. Mas nós não podemos pedir que você recomece, que você mude de vida. Você tem a estrada. Aquele é seu lugar. Aquele foi sempre seu lugar. Mari, eu posso te ajudar. Eu posso... Você já ajudou? Ela interrompeu gentilmente. Você me salvou. Você salvou minha filha. Você me mostrou que ainda existem pessoas boas nesse mundo. Isso é suficiente, Rubens. Isso é mais que suficiente. Meu coração começou a ficar pesado. A assistente social falou sobre um abrigo. Fica em Belo Horizonte. É seguro. Eles ajudam mulheres como eu a reconstruir. Tenho um plano de sair daqui amanhã, depois que a médica me liberar. Vou ficar lá pelos próximos 3 meses, enquanto meu advogado trabalha na separação e na medida protetiva. Depois, talvez eu consiga um emprego. Talvez eu consiga um apartamento pequeno. Eu vou te ajudar financeiramente, eu disse. E aquilo saiu desesperado, porque era desesperado. Não precisa, ela respondeu. Eu tenho dinheiro que tirei de André e vou trabalhar. Vou criar minha filha, vou viver minha vida, a vida que você me ajudou a reclamar. Sofia terminou de mamar e Mari a colocou no berço ao lado da cama. Aquela menina dormiu imediatamente. Aquele sono profundo de quem acabou de chegar ao mundo e já está aprendendo sobre segurança. Mari me olhou. Mas você pode fazer uma coisa por mim, ela disse. O que for, eu respondi. Você pode vir nos visitar. Talvez em alguns meses, quando tudo tiver se estabilizado. Sofia precisa conhecer o homem que ajudou a trazer ela para o mundo seguro. Ela precisa conhecer você. Aquilo foi pior que qualquer rejeição, porque aquilo era esperança. Aquilo era uma porta deixada aberta. Aquilo era uma promessa de retorno. E aquilo significava que eu teria que viver sabendo que havia algo esperando por mim. E sabendo também que aquilo nunca seria aquilo que eu queria que fosse. Porque Mari tinha razão. Ela tinha razão sobre tudo. Minha vida era a estrada. Minha vida tinha sido a estrada por 23 anos. Minha vida seria a estrada por mais quantos anos me restassem. Você não pode pedir a um homem para largar aquilo que o mantém respirando. Não importa quanto você o ame. Eu vou, eu disse, e minha voz saiu pequena. Eu vou vir visitar. Obrigada, ela sussurrou. Fiquei ali mais algumas horas. Ajudei Mari a se mover pela primeira vez. Aquela caminhada devagar e cuidadosa que vem depois do parto. Peguei água para ela. Trouxe comida. Segure Sofia enquanto Mari tomava um banho rápido. Primeira vez que ela se via em um espelho desde que fugia. Quando ela saiu do banheiro, ela era uma pessoa diferente. Não porque o banho tivesse mudado ela, mas porque havia luz em seus olhos que não estava ali antes. Aquele tipo de luz que vem quando você finalmente percebe que pode respirar. Você é linda, Mari, eu disse, e significava aquilo. Eu sou. Ela respondeu sem falsa modéstia, apenas constatação. Estou descobrindo isso agora. No meio da tarde, uma enfermeira veio com papéis. A médica quer que você leia isso, ela disse para Mari. Documentação do estado que você chegou, dos sinais de abuso, das ameaças. Isso vai ser importante para a sua medida protetiva. Mari leu tudo devagar, assinando quando necessário. Seu rosto permanecia impassível, mas eu podia ver seus olhos se movendo rápido, processando cada palavra, processando a evidência de que aquilo tudo tinha sido real, que não era algo que ela havia imaginado. Quando terminou, ela me entregou os papéis. Guarda isso, ela pediu. Por favor, no caso de algo acontecer comigo, eu quero que você tenha, como prova,
como testemunho. Peguei os papéis, e foi quando tudo desabou. Peguei aquele papel, e de repente eu estava de volta àquele dia quando recebi a notícia sobre Sofia, minha esposa. Recebi um telefonema dizendo que havia sido um acidente, que ela estava no hospital, que não havia muito a fazer. Recebi papéis parecidos com esses, papéis que descreviam as lesões, os hematomas, as fraturas, papéis que descreviam como um homem, aquele que ela tinha dito que a amava, tinha saído de controle e tinha batido nela até ela cair. E quando ela caiu, ele continuou batendo. E quando ela tentou sair, ele a empurrou do corrimão das escadas. E quando ela quebrou o pescoço, ninguém a ajudou a tempo. Eu saí do quarto correndo. Corri pelos corredores do hospital até encontrar um banheiro. Entrei em uma cabine e deixei sair. Deixei sair todo aquele luto que eu tinha guardado por 10 anos. Deixei sair aquela raiva que nunca tinha desaparecido. Deixei sair aquela sensação de impotência que tinha definido minha vida desde aquele dia. Um homem bate em sua mulher, um homem mata sua mulher, e outro homem passa 10 anos dirigindo uma estrada, tentando não pensar nisso. Até que conhece uma mulher grávida na beira de uma BR e descobre que história se repetindo, que aquele padrão que tinha levado sua Sofia à morte estava prestes a fazer o mesmo para Mariângela. E aquele homem, aquele caminhoneiro, finalmente teve a chance de fazer diferente. Finalmente teve a chance de intervir. Finalmente teve a chance de salvar alguém. Quando saí do banheiro, meu rosto estava molhado de lágrimas e meu coração ainda latejava. Voltei para o quarto. Mari não perguntou o que havia acontecido. Ela apenas sabia. Mulheres que sofreram sabem reconhecer aquele tipo de dor. Sofia, ela disse, usando meu nome, não o da filha. Eu quero que você saiba uma coisa. Quero que você saiba que o que você fez por mim, isso não apaga o que aconteceu com sua esposa. Nada apaga aquilo, nada conserta aquilo. Aquela injustiça continua sendo uma injustiça. Ela respirou. Mas você conseguiu fazer diferente comigo. Você conseguiu mudar uma história que estava se repetindo. E mesmo que você tenha saído da minha vida, você vai ter mudado a vida de minha filha. Porque Sofia, minha Sofia, ela vai viver uma vida onde alguém a cuidou quando estava indefesa. Onde alguém foi forte quando ela foi fraca. E aquilo vai fazer diferença para ela em formas que nós ainda não conseguimos imaginar. Eu não conseguia falar. Mari continuou. Eu vou contar para ela sobre você. Vou contar que você parou a estrada por ela. Vou contar que você enfrentou um homem perigoso por ela. Vou contar que você ajudou ela a vir ao mundo em segurança. E quando ela for grande o suficiente para entender, ela vai entender que existem pessoas boas no mundo. E ela vai tentar ser uma dessas pessoas. Porque ela vai saber em seus ossos que isso importa. Aquela foi uma merda de consolo. Mas era algo. No final daquela tarde, quando o sol começava a ficar laranja sobre Araçuaí, eu me despedi. Mari tinha que descansar. Sofia precisava mamar novamente. E eu precisava voltar para aquilo que tinha deixado estacionado fora do hospital. Aquele caminhão que tinha sido meu lar por 23 anos. Aquele caminhão que seria meu lar por mais quantos anos. Na porta do quarto, Mari me puxou para um abraço. Meu corpo estava rígido. Não conseguia relaxar. Era tudo demais. Obrigada, ela sussurrou contra meu peito. Obrigada por não deixar-me desistir. Eu não te salvei, eu disse, e era verdade. Você se salvou. Você foi corajosa o suficiente para dizer não. A gente se salvou um ao outro, ela respondeu. Você salvou a mim e a minha filha, e eu ajudei você a lembrar que ainda está vivo. Saí do hospital sem olhar para trás, porque se olhasse para trás, nunca teria coragem de sair. Meu caminhão estava onde eu o deixei, estacionado em linha dupla na emergência, aquele Scania que tinha visto tanta estrada, que tinha guardado tantos segredos, que tinha sido o cenário de uma transformação
que eu ainda não conseguia processar completamente. Limpei a cabine. Tirei as coisas que Mari tinha deixado. A camiseta, o short, aquele vestido branco sujo que tinha sido tudo que ela tinha quando a encontrei. Guardei tudo em uma mochila plástica e dirigi. Não sabia para onde. Apenas dirigi. Peguei a BR-262 de novo, aquela mesma estrada que tinha me trazido até aquela noite. Passei pelo lugar onde a tinha encontrado. Passei pelo vilarejo de Porto de Saúde. Passei pelas curvas onde tinha corrido do Civic preto. E enquanto dirigia, eu pensava. Pensava em como uma vida é feita de momentos. Pensava em como às vezes um momento pode valer mais que um ano inteiro. Pensava em Sofia, minha Sofia, que tinha partido 10 anos atrás. E em Sofia, a filha de Mari, que tinha chegado ontem. Pensava em como às vezes o universo tira algo para dar outra coisa. Não para compensar, nada compensa, mas para manter você vivo. Ao escurecer, peguei em uma parada de caminhoneiros. Pedi um café e um prato de comida que não consegui comer. Conversei com outros caminhoneiros que estavam ali, que falavam sobre rodas que furou, de fiscais que fecharam, de romance que terminou, de filhos que não veem. Histórias da estrada, histórias que a gente nunca compartilha completamente. Porque há coisas que são muito profundas para palavras, e enquanto eu ouvia, aquela coisa dentro de mim, aquela coisa que tinha morrido no dia em que Sofia morreu, começou lentamente a remodelar, não para renascer, não para ficar inteira novamente, mas para aprender a existir com uma cicatriz que tinha agora, na forma de 2 vidas que eu tinha tocado, 2 vidas que eu tinha ajudado a continuar, 2 vidas que eu nunca veria novamente da mesma forma. Mas que eu saberia pelo resto da minha vida que estavam ali, respirando, vivendo, graças a mim. E daquele caminhoneiro cansado, viúvo, solitário, havia algo que não desapareceu mais. Havia propósito, voltei para a estrada 3 dias depois. Não porque tivesse resolvido tudo, não porque tivesse processado o que tinha acontecido, mas porque a estrada é assim. Ela não espera por sua cura. Ela apenas continua. E você continua com ela, ou você fica para trás. Peguei uma carga em Belo Horizonte. Precisava de peso, precisava do barulho do motor, precisava daquela sensação de movimento que era a única coisa que tinha me mantido vivo durante os últimos 10 anos. A carga era para São Paulo. 2.000 quilômetros de estrada pela frente, 2.000 quilômetros para pensar. Dirigi da forma como sempre dirigi, com cuidado, com respeito pela estrada e pelas pessoas ao meu redor. Mas desta vez, algo tinha mudado. Desta vez, eu estava observando. Na primeira parada, um restaurante de beira de estrada perto de Ribeirão Preto, vi uma mulher. Estava sentada em uma mesa de canto, sozinha, com um copo de suco que ela não estava bebendo. Tinha um olho roxa, aquele tipo de roxo que você tenta cobrir com óculos escuro e maquiagem. Seus ombros estavam curvados para dentro, como se ela tentasse ocupar menos espaço. E havia um cara sentado na mesa do lado, fingindo ler jornal, mas com os olhos acompanhando cada movimento dela. Eu reconheci aquilo. Reconheci porque Mari tinha aquele mesmo jeito de sentar, aquele mesmo jeito de tentar se fazer invisível. Comi meu prato devagar, muito devagar. Fiz questão de sentar onde conseguisse vê-la. E quando o cara saiu para ir ao banheiro, eu me aproximei. "Tá tudo bem com você?" Perguntei, sentando na cadeira vazia. Ela levantou a cabeça como se assustada. "Estou bem." Ela respondeu rápido demais, aquele tipo de resposta que significa o oposto. "Você não parece bem," eu disse, mantendo a voz baixa, sem ameaça. "Seu olho..." "Foi um acidente." Ela interrompeu, seus olhos indo em direção ao banheiro. "Eu sou desastrada." "Ninguém é tão desastrado assim," eu respondei. Ela me olhou. E naquele olhar havia uma mistura de medo e esperança que quase me quebrou.
Se você precisar de ajuda, eu continuei, pegando um papel e uma caneta do meu bolso. Se você precisar sair de qualquer lugar ou de qualquer pessoa, você pode chamar. Aqui está o número de uma organização em Belo Horizonte. Eles ajudam mulheres, pessoas que eu confio. Ela pegou o papel com as mãos tremendo. Por quê? Ela sussurrou. Porque ninguém deveria estar sozinho naquela. Eu respondi. O cara voltou do banheiro naquele momento. Seu rosto endureceu ao me ver sentado ali. Ele veio em minha direção com aquela postura agressiva que abusadores têm quando acham que estão perdendo o controle. Mas eu já tinha me levantado. Desculpa, eu disse para ele casual, como se tivéssemos tido apenas uma conversa comum. Pensei que ela era minha irmã. Meu engano. Ele relaxou. Voltei para minha mesa, comi o resto da comida e dirigi embora. Não soube o que aquela mulher fez com o número. Talvez tenha jogado no lixo, talvez tenha guardado secretamente, talvez tenha chamado, mas eu tinha plantado a semente, e às vezes é tudo que você pode fazer. Entreguei a carga em São Paulo 3 dias depois. Peguei outra carga, dessa vez em direção ao Rio Grande do Sul. Mais estrada, mais tempo para pensar. Na segunda parada, um posto de gasolina perto de Curitiba, conheci uma mulher que saía de um banheiro com a mão sangrando. Ela tinha cortado, ou tinha sido cortada. Havia sinais de agressão, aqueles sinais que você aprende a reconhecer quando alguém você ama passa por aquilo. Sem hesitar, eu a aproximei. Deixa eu ajudar, eu disse, pegando meu estojo de primeiros socorros, aquele que sempre guardei no caminhão para emergências. Enquanto eu limpava e cuidava de seu ferimento, ela começou a contar. Contou sobre um marido ciumento, sobre como ele a acusava de flertar com homens quando ela apenas conversava, sobre como ele a rastreava, sobre como aquele dia ele tinha descoberto que ela tinha ligado para a mãe, apenas para a mãe, e tinha explodido. Essa mulher, eu liguei pessoalmente para a organização em Belo Horizonte enquanto ela estava no banheiro. Expliquei a situação. Pedi ajuda urgente. E na manhã seguinte, quando essa mulher acordou no quarto de hotel onde eu a havia deixado, com ela dormindo e eu dormindo em outro quarto, com a porta aberta e uma bola de futebol entre nós, porque nada deveria ser ambíguo, ela encontrou contato de 3 advogados diferentes e de 2 organizações de proteção à mulher. Não sei se ela os chamou. Mas tinha a opção, isso era o que importava. Nos meses seguintes eu passei a reconhecer os padrões. Uma mulher com o olhar vazio em uma parada de ônibus. Um casal onde um controlava cada movimento do outro. Um telefone confiscado. Um pedido sussurrado de ajuda em uma parada de caminhoneiros. Aprendi a reconhecer porque tinha visto em Mari. E cada vez que reconhecia, eu parava. Pode soar simples, apenas parar e oferecer ajuda. Mas em uma sociedade que te ensina a não se envolver, a não se meter em assuntos de casais, a pensar que é uma questão privada, parar é um ato radical. Parar é dizer que aquilo importa. Parar é dizer que você vê. Não oferecia sempre a mesma coisa. Às vezes era apenas um número de telefone. Às vezes era comida. Às vezes era um lugar seguro para dormir. Às vezes era apenas dizendo, você merece melhor que aquilo. Simples coisas. Mas eu tinha aprendido com Mari que às vezes as coisas simples são o que mais importa. 6 meses depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. É a mulher do Banco de Ribeirão Preto. Você não se lembra, mas você me ajudou. Chamei o número que você deu, sai de casa. Estou em um abrigo, tenho uma filha, estou processando meu marido. Só queria que você soubesse que funciona, que ajuda, obrigada. Minha mão tremia ao ler aquela mensagem, porque significa que funcionou. Significa que uma conversa rápida em uma mesa de restaurante mudou uma vida. Significa que quando você planta uma semente, às vezes ela germina. 9 meses depois, Mari me ligou. Sofia faz 1 ano amanhã.
ela disse, e havia alegria em sua voz que eu havia ajudado a construir. Como você está? Perguntei. Estou bem. Estou tão bem, Rubens. Consegui um apartamento. Estou trabalhando de novo. Sofia está crescendo tão linda. E eu consegui a separação. O juiz deu a custódia totalmente para mim. André não vai ter nada a ver com ela, nenhum direito de visita, nada. Eu senti alívio total, fluindo através de mim. Você merecia tudo isso, Mari, e muito mais. Eu queria que você viesse, ela disse. Ao aniversário de Sofia. Você quer? Sei que é longe, sei que você está sempre na estrada, mas... Quando é? Perguntei, já sabendo que não importava. Eu iria. Sábado que vem, em Belo Horizonte. Vou estar lá. Eu prometi. No sábado seguinte, estacionei meu caminhão em uma rua de um bairro residencial em Belo Horizonte. O apartamento de Mari era pequeno, 2 quartos, uma sala, cozinha aberta. Mas era dela. Havia plantas na janela. Havia desenhos de Sofia na geladeira. Havia aquele tipo de caos amoroso que vem quando você tem um bebê de 1 ano explorando o mundo. Mari abriu a porta e, quando me viu, seus olhos ficaram vermelhos de lágrimas. Nós abraçamos. Aquele tipo de abraço que significa tudo que não conseguimos dizer em palavras. Sofia, aquela menina que eu ajudara a trazer ao mundo, estava engatinhando pela casa, babando, aquela mistura de alegria e baboseira que é um bebê de 1 ano. Sofia, eu chamei, abaixando-me. Você se lembra de tio Rubens? Ela não se lembrava, obviamente, mas veio engatinhando em minha direção, aquele jeito direto que bebês têm de confiar. E quando peguei ela, aquela menina se agarrou ao meu pescoço como se me conhecesse, e de alguma forma ela conhecia, estava em seus ossos. Naquela forma como ela confiava, naquela forma como ela se sentia segura nos meus braços. Obrigada. Mari sussurrou, observando nós dois. Obrigada por vir, obrigada por existir. Mari fez bolo, aquele tipo de bolo caseiro que toma tempo e carinho. Convidou a assistente social que tinha a ajudado. Convidou 2 amigas que tinha feito no abrigo, mulheres que também estavam reconstruindo. E aquele apartamento pequeno se encheu de riso, de vida, de esperança. Assistindo Sofia explorar seu bolo com as mãos sujas, com aquela concentração total que bebês têm. Eu pensei em como uma única noite, aquela noite que eu friei meu caminhão em uma BR no meio da madrugada, podia mudar tudo, não apenas para Mari, para mim, porque eu havia descoberto que continuava vivo, que continuava tendo propósito, que continuava tendo a capacidade de fazer diferença. Mari me perguntou se eu queria ficar, se eu queria tentar novamente. Não, eu disse, e era verdade. Eu sou um homem da estrada, isso nunca vai mudar. Mas agora minha estrada tem significado diferente. Como assim? Ela perguntou. Agora, quando estou dirigindo, eu expliquei. Eu não estou apenas transportando cargas. Eu estou procurando por pessoas que precisam de ajuda. Pessoas que nem sabem que precisa de ajuda ainda. E quando encontro, eu ajudo. Mari sorriu. Você ficou um anjo guarda de estrada, ela disse. Nada disso, eu respondi. Sou apenas um homem que aprendeu que às vezes salvar alguém também te salva. Fiquei aquele fim de semana. Dormi no sofá de Mari. Acordei ao som de Sofia rindo na cozinha. Brinquei com ela. Assisti Mari arrumar cabelo de Sofia. Tivemos conversas longas sobre o futuro, sobre como ela queria voltar à escola, fazer um curso de administração, quem sabe montar seu próprio negócio. Conversas sobre sonhos que ela finalmente podia ter. No domingo, eu arrumei minhas coisas para sair. Mari me abraçou na porta. Volta logo, ela pediu. Vou voltar, eu prometi. Sempre vou voltar. E era verdade, porque daquele momento em diante, aquele apartamento em Belo Horizonte virou um lugar em meu itinerário. Um lugar onde havia alguém que me esperava.
alguém que conhecia meu nome, alguém que sabia que eu tinha vindo para sua vida quando tudo estava caindo em pedaços. Dirigi de volta para meu caminhão com o coração mais leve que tinha estado em 10 anos. E pela primeira vez, desde que Sofia tinha morrido, eu não sentia aquele vazio completamente. Era ainda um vazio. Era ainda dor. Mas era um vazio com propósito. Era dor que significava algo. Liguei meu caminhão e voltei para a estrada. Mas desta vez não estava fugindo. Desta vez estava procurando por próxima pessoa que precisasse, procurando por próxima mulher em perigo, procurando por próxima oportunidade de fazer diferente, porque agora eu sabia que uma única ação pode mudar tudo. Sabia que estar presente importa. Sabia que a vida não é apenas sobre você, é sobre como você toca as outras vidas. Enquanto dirigia pelas estradas do Brasil, aquele Brasil profundo, aquele Brasil de cidades pequenas e vilarejos esquecidos, eu carregava uma missão silenciosa. Uma missão que ninguém conhecia. Uma missão que não tinha nome. Apenas um homem, uma estrada e a certeza de que ainda havia tempo para fazer diferença. Ainda havia tempo para salvar. Ainda havia tempo para amar. E eu tinha aprendido que era exatamente para aquilo que eu estava vivo. Capítulo 8. O ciclo continua. Faz 3 anos desde aquela noite. 3 anos desde que freei meu caminhão em uma BR às 3 da manhã e vi Mariângela em pé na beira da estrada, grávida, desesperada. 3 anos de que Sofia nasceu em um hospital em Araçuaí e mudou tudo o que eu achava que sabia sobre estar vivo. Estou com 46 anos agora. Meu cabelo ficou mais gris. Meu rosto tem mais rugas, não apenas das linhas de expressão, mas das cicatrizes invisíveis do tempo. Meu joelho ainda dói, talvez pior agora, mas meu coração já não é aquele coração partido que dirigia essa estrada como forma de morte lenta. É um coração que conhece propósito. Hoje é uma quinta-feira. E estou em uma parada de caminhoneiros perto de Pirapora, em Minas Gerais. Não é minha parada habitual. Normalmente prefiro as paradas menores, mais tranquilas. Mas o caminhão pediu um descanso e eu ofereci um. Estou sentado em uma mesa sozinho, com um café que já esfriou, observando. Observar virou meu novo hábito. Observo rostos. Observo dinâmicas entre pessoas. Observo aquele jeito específico que uma mulher tem quando está sendo controlada. Observo quando um homem acompanha cada movimento de uma mulher. Observo silêncios que são muito pesados. Observo sorrisos que não chegam aos olhos. E desta vez, vejo. Há uma mulher em uma mesa de canto. Ela não está comendo, apenas move a comida de um lado para outro do prato com o garfo. Há um homem sentado ao seu lado, não em frente, o que seria permitir distância, mas ao lado, próximo, como posse. Quando ela tenta falar algo, ele a interrompe. Quando ela levanta para ir ao banheiro, ele a segue com os olhos. Conheço aquele padrão. Vejo Mari naquela mulher. Vejo tudo que Mari sofreu refletido naqueles olhos vazios. Finjo que não estou observando. Termino meu café. Coloco o dinheiro na mesa para a conta. Me levanto como se fosse apenas um caminhoneiro cansado, deixando a parada para voltar ao caminhão. Mas na saída, quando passo perto daquela mulher, deixo cair uma nota de papel. É o número. O mesmo número que deixei para a mulher de Ribeirão Preto há 3 anos. O mesmo número que deixei para 10 outras mulheres desde então. O número da organização de Belo Horizonte que salva vidas. A mulher vê o papel cair. Seus olhos crescem. Seu corpo fica tenso. Ela olha para o homem. Ele estava olhando para o celular. Ela pega o papel com uma mão tremendo e enfia no bolso rapidinho. Nossos olhos se encontram por uma fração de segundo. E naquele segundo, ela sabe.
Sabe que alguém a viu. Sabe que alguém sabe que ela precisa de ajuda. Sabe que existe uma porta de saída. Saio da parada e dirijo. Não sei se ela vai chamar. Talvez chame amanhã. Talvez chame daqui a 6 meses, quando a dor ficar insuportável. Talvez nunca chame, mas ela tem a opção. E às vezes, opção é tudo que alguém em perigo precisa. Dirijo pelas estradas de Minas Gerais ao anoitecer. O sol está se pondo com aquele tipo de beleza que só existe quando você está verdadeiramente observando. Laranja quente, rosa suave, aquele tipo de cor que faz você acreditar que existe beleza no caos. Minha rádio está tocando MPB, aquele tipo de música que um homem como eu gosta, aquela música que fala sobre dor e esperança ao mesmo tempo. E enquanto dirijo, eu penso. Penso em Sofia, minha esposa, aquela mulher que morreu porque estava presa com um homem que a odiava mais que a amava. Penso em Mari, minha ex-mulher, aquela mulher que eu amei demais quando era jovem e que agora amo de uma forma diferente. Uma forma limpa, sem expectativa, apenas respeito profundo por sua coragem. Penso em Sofia, a filha de Mari, aquela menina que completou 3 anos semana passada e que já começa a falar seus primeiros nomes com sotaque mineiro. Penso em todas as mulheres que eu ajudei nos últimos 3 anos. Algumas delas me mandaram mensagens como: consegui um emprego, consegui meu próprio apartamento. Meu filho perguntou por que estou feliz agora e eu não consegui responder, mas era porque eu estava livre. Mensagens que significam que funciona, que vale a pena, que aquele pequeno ato de deixar um número de telefone pode ser a diferença entre vida e morte para alguém. Paro em uma BR completamente vazia, naquela hora que não é noite, mas não é madrugada, aquela hora do crepúsculo onde o mundo fica parado. Desço do caminhão. Caminho até a beira da estrada e olho para trás. Vejo meu Scania, aquele caminhão que tem sido minha casa, meu refúgio, meu cúmplice nessa jornada. Vejo as estrelas começando a aparecer no céu. Sinto aquele cheiro de diesel, terra e madrugada, que é a assinatura olfativa da minha vida. E naquele momento, eu percebo algo. Percebi que não estou mais correndo, não estou mais fugindo, não estou mais tentando morrer em câmera lenta na estrada. Estou vivendo, estou realmente vivendo, porque agora minha vida tem significado além de mim. Agora minha vida toca outras vidas. Agora, quando eu acordo, aquela hora da madrugada, quando o corpo é leve e a mente está alerta, não é para escapar de memórias. É para preparar para um novo dia, onde talvez eu encontre alguém que precisa. Volto para o caminhão, ligo o motor e continuo dirigindo, porque essa é a verdade que ninguém te diz sobre redenção. Não é um momento, não é um ponto final, é um processo. É uma jornada constante de reconhecer seu erro, aceitar sua dor e depois usar isso tudo para ajudar alguém que está no mesmo poço que você caiu. É ficar acordado, observando, pronto para intervir quando a próxima pessoa precisar. É aceitar que você talvez nunca totalmente se recupere, mas que talvez não precise. Talvez precisemos apenas de cicatrizes que nos lembrem pelo que passamos e nos permitam reconhecer sofrimento alheio. Passo por Araçuaí 2 semanas depois. Hospital Regional de Araçuaí. Aquele edifício branco onde Sofia nasceu, onde tudo começou a ficar certo. Estaciono ali sem pensar muito. Vou até a recepção. Oi, eu digo para o recepcionista. Um homem novo, não o mesmo de 3 anos atrás. Eu queria deixar uma doação para o departamento de maternidade. Ótimo, ele responde pegando um formulário. Pode ser em dinheiro ou... Dinheiro está bem, eu respondo, estendendo alguns bilhetes. É para ajudar mulheres que chegam sem recursos, mulheres que estão em situações difíceis, mulheres que precisam. Ele coloca a mão no meu ombro. Você sabe, ele diz, o médico que trabalha daqui, o Dr. Paulo, ele fala muito de um caminhoneiro que trouxe uma mulher em trabalho de parto há 3 anos.
Diz que aquela foi uma das histórias mais bonitas que ele viu em toda a sua carreira. Meu peito aperta. É? Eu pergunto. É sim. Diz que nunca descobriu o nome do caminhoneiro. A mulher, Mari. Ela saiu, reconstruiu a vida dela. O médico ficou curioso sobre quem era aquele homem que deixou ela no hospital e saiu, sem pedir nada em troca. Eu sorriso. Talvez tenha sido apenas um homem que fez o certo, eu digo. Talvez, o recepcionista concorda. Mas sabe, fazendo o certo é exatamente o que o mundo precisa mais. Saio do hospital com o coração pesado, mas não triste, pesado com significado. Dirijo para Belo Horizonte. Mari me espera, como sempre. Sofia, agora uma menina de cabelo escuro e aqueles olhos verdes da mãe, corre para me abraçar, gritando: Tio Rubens chegou! Passamos uma tarde juntos. Mari cozinha. Sofia brinca comigo. Contamos histórias. E quando o sol está caindo, quando Sofia está dormindo no sofá, quando é só Mari e eu conversando baixo para não acordá-la, eu pergunto: você se arrepende de ter saído de casa, de ter corrido naquela noite? Mari me olha por um tempo longo. Não, ela responde, não por um segundo. Porque se eu não tivesse saído, Sofia nunca existiria. Não como ela é, não livre, não segura. Ela existiria, mas seria uma filha de uma mulher presa. E eu não podia deixar aquilo acontecer. Ela bebe de sua xícara de chá. E você? Você se arrepende de ter parado aquela noite, de ter me ajudado? Eu penso. Penso na mulher de Ribeirão Preto. Penso na mulher do banco que me mandou mensagem dizendo que conseguiu sair. Penso em todas as outras mulheres cujos nomes eu nem sei, mas cujas vidas mudaram porque eu parei. Não, eu respondo. Aquela foi a melhor decisão que fiz em 23 anos na estrada. Mari segura minha mão. Você salvou minha vida, ela diz. Você salvou a minha, eu respondo. E é verdade em formas que ela talvez nunca compreenda completamente. Saio de Belo Horizonte na manhã seguinte, de volta para a estrada, de volta para meu caminhão, de volta para aquela vida de quilômetros, de madrugadas, de diesel no ar. Mas agora, naquela vida, há significado, há propósito. Há a certeza de que toda vez que eu vejo alguém sofrendo, toda vez que reconheço aquele padrão específico de abuso, toda vez que deixo cair um número de telefone, estou plantando uma semente. E às vezes, aquela semente germina, e aquela vida muda, e aquela mulher consegue ser livre. Estou dirigindo na BR-262, aquela mesma BR onde encontrei Mari, quando vejo algo que me faz o coração parar. Uma mulher na beira da estrada, grávida, sozinha, levantando o polegar. Por um segundo, eu sou aquele homem de 3 anos atrás. Aquele homem cuja vida estava se terminando lentamente na solidão e no luto. Mas aí eu lembro. Lembro de Mari. Lembro de Sofia. Lembro de que fazemos diferença. Lembro de que às vezes uma parada muda tudo. Freio. Estaciono. Desço do caminhão. Oi, eu digo, levantando as mãos para mostrar que não ofereço ameaça. Você está bem? Ela me olha com aquele tipo de medo que eu agora conheço bem. Estou fugindo, ela sussurra. Não deveria ter dito, mas estou. Estou fugindo de um homem que te controla, eu termino. Como você sabe? Ela pergunta, seus olhos crescendo. Porque eu já vi aquela história antes, eu respondo. E porque agora eu tenho olhos para ver. Eu aponto para o caminhão. Vem, você está segura agora. Vou te levar para um lugar seguro. Para pessoas que vão ajudar. Você e seu bebê vão ficar bem. Ela sobe no caminhão tremendo. E eu dirijo. Dirijo pelas estradas de Minas Gerais com uma mulher desesperada em meu caminhão e sinto aquela sensação que não sentia em 10 anos. Sinto que estou exatamente onde preciso estar. Sinto que minha vida importa. Sinto que a noite em que parei para Mari não foi um acaso. Foi o início.
Foi o primeiro passo de uma jornada que não tem fim. Porque sempre há uma próxima mulher na beira da estrada. Sempre há um próximo bebê que precisa vir ao mundo em segurança. Sempre há uma próxima história que pode ser mudada por um simples ato de parar, de ver, de ajudar. A estrada continua se estendendo à minha frente. Infinita, vazia, cheia de possibilidades. Aquele Brasil profundo que eu conheci durante 23 anos agora é meu campo de batalha. Não uma batalha de violência, mas uma batalha silenciosa contra a escuridão que tenta sufocar as vidas das mulheres que sofrem. Uma batalha que não vou vencer completamente. Uma batalha que vou lutar pelo resto da minha vida. Uma batalha que finalmente dá sentido a toda essa vida de madrugadas e solidão. Porque agora eu entendo. Entendo que estar vivo não é apenas respirar. Entendo que ter propósito não é ter sucesso ou reconhecimento. Entendo que redenção não apaga seus erros, mas pode transformá-los em sabedoria que você passa para adiante. Entendo que uma única ação pode mudar tudo. Entendo que às vezes o universo te coloca exatamente onde você precisa estar, no exato momento em que você precisa estar. Entendo que sofrimento, aquele que Mari sofreu, aquele que Sofia sofreu, aquele que eu sofri quando perdi minha primeira Sofia, não é sem propósito. É combustível, é transformação. É o que nos permite reconhecer quando outra pessoa está em fogo e jogar água nelas. Enquanto dirijo, a mulher ao meu lado adormece. Aquele tipo de sono profundo de quem finalmente se sente seguro. E eu olho para ela. Olho para a barriga dela. Olho para aquela criança que ainda não nasceu, mas que em breve vai conhecer um mundo melhor, porque sua mãe foi forte o suficiente para dizer não. E eu penso em tudo. Penso em Mari, penso em Sofia, as duas. Penso em todas aquelas mulheres que eu ajudei. Penso em quantas vidas tocaram outras vidas por causa daquela noite. Penso em como um simples "vou parar e vou escutar" pode ser o diferencial entre vida e morte. E naquela madrugada, dirigindo uma estrada vazia em Minas Gerais, com uma mulher e seu bebê protegidos ao meu lado, eu finalmente entendo completamente. Compreendo que a vida não é sobre você. A vida é sobre como você toca as vidas ao seu redor. É sobre as vezes que você para. É sobre os momentos que você escolhe ajudar. É sobre transformar seu próprio sofrimento em sabedoria que salva outras pessoas. Eu sou um caminhoneiro, sou um homem viúvo, luto não resolvido, arrependimentos guardados. Sou um homem que dirigiu estradas como forma de morte lenta. Mas agora sou aquele que para. Agora sou aquele que vê. Agora sou aquele que ajuda. E enquanto as luzes da estrada passam pelos vidros do meu Scania, enquanto o motor ronroa aquela canção que é minha trilha sonora, enquanto uma mulher dorme protegida em meu caminhão, eu finalmente sinto que estou vivo. Verdadeiramente vivo. De um jeito que 23 anos de estrada nunca tinha me proporcionado. De um jeito que apenas uma noite, aquela noite em que freei meu caminhão e vi Mariângela, conseguiu dar. A estrada continua, e eu continuo, mas desta vez não estou fugindo. Desta vez estou encontrando propósito, encontrando significado, encontrando aquela coisa que faz a vida valer a pena. Um caminhoneiro na madrugada, uma mulher protegida, uma criança que vai nascer em segurança. Uma história que continua. E em algum lugar em Belo Horizonte, Mari olha para Sofia dormindo e sussurra um obrigado para aquele homem que parou uma noite. E aquele obrigado viaja pelas estradas. Aquele obrigado fica nos olhos de todas as mulheres que conseguem sair. Aquele obrigado se torna a próxima história que precisa ser contada. Porque a vida é assim. Um momento muda tudo. Uma parada salva uma vida. Uma decisão de ajudar propaga-se por gerações.
E um caminhoneiro que dirigia como forma de morte lenta, finalmente descobriu como viver, finalmente descobriu seu propósito, finalmente descobriu o que importa. E aquela descoberta, simples, silenciosa, profunda, é suficiente. É tudo, é exatamente o que significa estar vivo. Fim.